Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, eu gostaria de convidar aqui o pastor Elias Caetano. Pode vir, pastor? Vem para cá, pastorzão. Isso. E sabe, Deus, Ele prepara surpresas para nós. Prepara surpresas. E quando eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com o pastor Elias, eu disse: você é da Maná. Já disse isso. Porque o sentimento que Deus colocou assim no nosso coração, e Ele testificou isso. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, não é que é verdade? Não é que parece que a gente já se conhece há muito tempo, porque só Cristo pode causar isso. Eu disse: é verdade, pastor. Então assim, pastor Elias, ele é um homem de Deus. Tem um trabalho lindíssimo, trabalho muito forte, muito preciso, muito árduo, porém recompensador. Então, hoje nós vamos ser ministrados por Deus através da vida deste homem. E que eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Prepare o seu coração. Nesse momento nós vamos orar. Mas antes de orar, eu quero trazer um agradecimento especial aos nossos pastores. Aos nossos pastores, pastor Jairo, pastora Keila, que tem sido um diferencial, em particular na minha vida, na vida da minha esposa, e creio também que na vida de toda a igreja. E esses pastores, eles são pastores missionários, que têm incentivado a nossa vida a buscarmos vidas, porque esse é o centro de todo o evangelho, e eu espero que você compreenda isso. Então, meus amados pastores, que o Senhor possa abençoar tremendamente a vida de vocês. É o que nós, assim, sabe, sempre estamos colocando diante de Deus, pastor Elias, porque eles são pessoas-chave na vida da nossa igreja, na minha vida. Nós vamos orar pela vida do pastor Elias, para entregarmos ele, para que Deus possa conduzi-lo da melhor forma. E eu já disse a ele, eu digo: fica tranquilo, a casa é sua. Amém? Vamos orar, estende tua mão aqui. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor Deus, do teu servo, do teu filho tão amado que trouxeste hoje para nós. Então, muito obrigado. Que o Senhor possa, Senhor Deus, usá-lo tremendamente, não como Ele quer ou como Ele pensa, mas sim como o Senhor já planejou para este dia. Então, usa Ele poderosamente na tua palavra como autoridade. E tenho certeza, Pai, que vidas hoje serão, Senhor Deus, ó Pai, tremendamente, Senhor Deus, impactadas pelo poder da tua palavra. Então, muito obrigado, continua conosco, nós oramos no nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Podem tomar os seus lugares. Que prazer e privilégio estar na primeira conferência missionária vossa, desta igreja que já tem sido aí uma igreja que tem levado vida para as nações. Eu estou tão feliz. Eu pude ainda na minha adolescência, conhecer assim mais de longe, pastor Jairo, que era maestro, um maestro muito conhecido na região da Grande Florianópolis, um homem de Deus, e ele sempre estava em movimento lá por Florianópolis. Meu pai pastoreava uma igreja na Grande Florianópolis, em Barreiros, e então o contato dele era mais com meu pai. Eu estava inclusive conversando com minha mãe, eu disse que vinha para cá, eu passei lá antes de vir aqui, e minha mãe falou assim: olha, que pastor Jairo tinha sido maestro dela quando ela fazia parte do coral de uma prefeitura da Grande Florianópolis. Eu sei que tem alguns, como o pastor Marcos e outros aqui, que vêm lá da Grande Florianópolis. Ele foi maestro da minha mãe no coral da prefeitura de Biguaçu, Então é fantástico assim ver o que Deus faz. Aí eu estava lá já na Europa, eu fui já quase 25 anos para lá, e um dia um amigo em particular meu, do pastor Jairo, falou assim: Elias, você precisa estar em contato, conhecer. Ele disse assim: você tem que conhecer um amigo meu. Aí eu falei: quem é?
Aí ele disse, era o Jairo. Eu falei, o Jairo que é maestro? Ele disse, esse mesmo. Eu falei, bom, eu só não estou com o contato dele, a gente com o tempo. E aí então nós pudemos, pastor Leandro Lorenzetti, um pastor muito querido que faz parte da equipe de Mãos Estendidas, amigo também do pastor Jairo, me passou o contato e nós entramos então novamente em contato. E eu estou tão feliz mesmo de estar aqui hoje, saber o que Deus está fazendo através da vida dos pastores, né? Lá em Manchester, em Liverpool, pela Inglaterra, pelas nações, e aquilo que Deus vai fazer, o ímpeto, né? Missionário, esse desejo missionário é fantástico. Deus abençoe pastores aonde eu creio que devem estar com a gente, né? Desde Inglaterra lá. Então Deus abençoe, um abraço no coração de vocês, e assim que possível eu vou passar por aí também, né? Eu havia falado com o pastor Jairo que quando eu estivesse por perto eu passaria. Quando eu deu certo de passar, ele já estava em Maceió. Aí quando eu venho para Maceió, ele está lá. Esse é o mundo missionário, você está entendendo? Isso é o movimento de Deus. Esse é o movimento de Deus. Eu estou tendo um tempo muito precioso de partilha. Hoje já tivemos um podcast que, inclusive, eu recomendo e muito. Foi um podcast tão precioso de partilha, né? Aqui nós pudemos partilhar realidades, né, que estamos vivendo, como cada um na sua realidade missiológica, seja fora do Brasil, seja aqui no Brasil. E um podcast que com certeza você que quer se envolver mais no processo missionário e inclusive até mesmo no processo transcultural, você ali vai ter com certeza orientações muito preciosas que vão te ajudar muito, que vão abençoar muito a sua vida. Então tá lá no YouTube, né? Tá no YouTube, canal do YouTube da Maná. Então você pode fazer parte aí ainda, você que não pôde participar hoje, mas está lá. Mais de 2 horas de conteúdo muito importante, de partilha, de testemunhos. Foi muito precioso, né? Que tempo precioso, que gostoso ouvir, como ouvia pastor Marques, né, falando da entrega dele para estar aqui, né? Dos pastores, né? Não só o pastor Marques, eu conheci a esposa aqui agora, né? Mas tive o privilégio já de conhecê-lo de manhã, já antes de estarmos em contato também. Gente, isso aí são coisas que definem e muito o futuro, e muito, porque o nosso, aquilo que Deus está para construir, depende tanto da nossa entrega, porque a palavra Ele já tem liberado para nós, a palavra Ele já tem entregue, o que falta agora é a nossa entrega em relação àquilo que Deus tem liberado para nós, é simplesmente agora nós nos movermos. E com certeza, se não houver da nossa parte as entregas, nós não veremos o movimento que Deus quer fazer no sobrenatural, porque o sobrenatural de Deus, ele vai acontecer sim, através da obediência, dessas entregas que permitem que Deus então possa vir e manifestar milagres incríveis, milagres extraordinários. Nesses 3 momentos que ainda vamos ter, hoje, amanhã às 17 e amanhã às 19. Vamos ter 3 momentos, eu sei que nem todos vão poder estar aqui, mas todos vão ficar gravados, pastor Daniel, todos. Então todos vão ficar gravados. Então desde já, eu quero estimular você que não puder estar nos 3 momentos, a que você possa receber aquilo que Deus vai entregar. Estamos em uma conferência, qual é a minha visão? Em uma conferência é como se nós estivéssemos sentados à mesa com Jesus e Ele servir um banquete para nós. Eu não quero perder nada. Quem me conhece sabe que eu como bem. Sim ou não? Pastor Daniel. Desde quinta-feira, né? Vocês estão me fazendo sofrer. Gente, você sabia que você vai ser servido por Jesus num banquete? Então eu quero estimular você a que você não perca nenhum momento, para que você receba aquilo que Deus vai estar liberando para nós também neste tempo. Eu quero falar um pouquinho de testemunhos também.
E é bem interessante que hoje eu tenho aqui, nesse auditório, um amigo muito querido, muito precioso, que é aqui mesmo, de Maceió. Eu queria pedir, pastor Jair, você ficasse de pé, por favor, para que a igreja te conhecesse. Pastora Flávia, fique em pé aí, por favor. Os filhos também aí, o Davi e a Sara. Eu queria que a gente pudesse dar um aplauso ao Senhor pela vida deles. Eu já vou apresentá-los. Eu convidei eles para estarem aqui. Muito obrigado, podem estar assentados. Jailson é pastor aqui também, em Maceió, mas ele foi foi contemporâneo de seminário. Nós passamos 4 anos juntos, entre 94 a 97. E eu queria, inclusive, aqui compartilhar algumas coisas, porque algumas coisas Jailson viveu comigo. Nós vivemos juntos no mundo missionário. Jailson era líder do grupo de missões no nosso seminário. E ele, inclusive, até mesmo quando estava no seminário, ele fez algumas viagens, chegando a ir até mesmo para Angola. E quando Jailson estava lá em Angola, né, ele teve uma palavra, ele teve um sonho de Deus em relação a Portugal. E no mês de janeiro do ano de 98, depois que nos formamos no seminário, o certo é que nós estávamos juntos, indo para o seminário com mais um colega, pastor Alderico, e Jailson, né, fez parte de 4 anos da minha história no seminário e mais de 1 ano e pouco lá em Portugal, quando nós iniciamos ministerialmente. Inclusive, nós fomos consagrados ao ministério juntos, lá em Almada, em Portugal. Olha só o movimento de Deus. Aí, quando o pastor Jairo me convida para estar aqui neste ambiente, e aí eu falando com o pastor Daniel, vendo quando que deveria estar aqui, então eu falei assim, bem, eu não posso deixar de visitar um amigo missionário, né? Não posso deixar de visitar. Então, ontem eu vim mais cedo, cheguei já na quinta-feira à noite e pedi ao pastor Daniel que me deixasse a sexta-feira, porque eu teria algumas coisas, inclusive eu queria ter um tempo especial com essa família pastoral também. E gente, por que eu estou falando isso? Nós partilhamos um pouquinho no podcast, quem partilhou sabe disso. No mundo missiológico, a gente vai aprendendo ainda mais o poder dos relacionamentos, a importância dos relacionamentos. Eu estou utilizando isso já entrando dentro daquilo que eu creio que Deus quer falar para nós e vai continuar falando para nós nesses 3 momentos. O poder dos relacionamentos. A gente já sabe que a nível geral, o Senhor nos chamou para caminharmos em unidade, sim ou não? Não é? Ele nos chamou para sermos um, e é na nossa unidade que o mundo vai conhecer Jesus através de nós. É isso que o Evangelho de João fala para nós. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estarmos em relacionamento, ele demanda nós quebrarmos barreiras. Nós podemos ter a capacidade de caminhar com quem pensa diferente da gente em algumas coisas, mas no geral nós pensamos igual, porque nós partilhamos o mesmo batismo, a mesma fé. E quando nós entendemos princípios que e eu estou aqui na minha igreja aqui também em Maceió, não é? Eu não tenho a carteira de membro da Maná, mas é minha igreja, é minha família aqui. Então é minha igreja. Ontem à noite eu fui ministrar num povoado de coqueiro Cadóis, que é coqueiro seco, é isso? Estava lá, pastor Jailson, aliás, ele anunciou que ia lá sem falar que eu iria, viu? Depois ele só falou, prepara uma palavra que você vai ministrar. Você vai em casa e depois você vai ministrar. Eu falei, tudo bem. Era minha família lá em Coqueiro Seco. Corpo de Cristo. O poder do relacionamento. E nós precisamos de estarmos juntos. E aí, quando nós pensamos no mundo missiológico, pensamos inclusive, não só em missões transculturais, mas aqui mesmo. Não é? Nós que
estamos no campo, temos que deixar nossa casa, temos que deixar, não é? Nós estamos vendo um movimento de pessoas, como o pastor Marques, que saiu para estar aqui, não é? Para vir para cá, para cumprir o propósito nesse lugar. Isso demanda entregas, e é tão importante quando nós sentimos o corpo de Cristo, que de repente a gente chega num lugar que a gente não tinha uma família, porque deixamos a nossa família física, mas a gente chega naquele lugar e ali nós entendemos que nós temos uma família. A gente tem uma família, mas para isso a gente tem que entender o poder dos relacionamentos, entender que nós não fomos chamados pelo nosso mestre, nós não fomos chamados para andarmos isolados, nós fomos chamados por Ele para caminharmos como um corpo bem ajustado. A obra missionária, ela vai além. Se nós entendermos isso, e nós entendemos que como um corpo, nós precisamos caminhar bem ajustados. Mas para isso, a gente vai ter que fazer entregas também. Para isso a gente vai ter que fazer algumas entregas. E desde já, eu queria dizer isso e queria já deixar aí uma reflexão para você. Você tem sido aberto aos ajustes que Deus está querendo fazer para que a gente, como um corpo bem ajustado, possa ir para frente em conquista? Desde já eu quero fazer essa reflexão e espero que isso aí você deixe que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração. Você está aberto para que Deus faça os ajustes necessários para que você caminhe como um corpo bem ajustado? Para você entender que há um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Se isso aí nos unir, está tudo bem, vamos em frente. Porque nós temos o Espírito de Deus que está conosco. Nós fomos batizados do batismo de Cristo Jesus. E nós morremos, não é isso que o batismo mostra para nós? Que nós morremos para nós mesmos e nascemos e agora estamos crucificados com Cristo na morte pelo batismo. Sim ou não? Sim. Então, nós temos uma só fé, a fé cristã. Nós morremos para nós mesmos. Gente, você já parou para pensar quantas vezes a gente perde tempo com coisinhas? Quantas vezes a gente perde tempo com coisinhas simplesmente, sabe, porque a gente quer manter a nossa posição, o meu jeito. Não, eu sou assim. Se quiserem que me aceitem. Jesus não nos chamou para isso não, meu irmão. Ele nos chamou para nós podermos experimentar algo novo. Ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Deus nos chamou para isso. Se você não estiver disposto a isso, deixe, vá procurar outra coisa. Vá procurar outra coisa. Porque nós temos que estar disponíveis para aquilo que Ele nos chamou. Porque eu vou caminhar com Jesus. Agora, se eu não estou disponível realmente para caminhar com Ele como Ele quer, eu estou perdendo tempo. Então, eu tenho que ter um entendimento claro. Eu fui chamado, meu chamado é para caminhar com Jesus, mas não é de qualquer jeito. Ele me chama do jeito que eu estou, mas não para ficar do mesmo jeito. É óbvio que Deus chama cada um de nós do jeito que estamos, mas não para continuar do mesmo jeito. Ele nos chamou para viver uma vida nova, a vida nova onde as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Ele me chamou para viver uma vida transformada, e Ele enviou o Espírito Santo que vai causar em nós as transformações necessárias para que a gente consiga andar em obediência à sua palavra. Mas para isso eu tenho que tomar uma decisão. A decisão de realmente seguir Jesus dentro do entendimento que Ele disse com clareza: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. E aí, estamos dispostos realmente a dizer: envia-nos? Ninguém que está disposto e disponível para dizer: Senhor, envia-me, pode viver de uma forma egoísta. Não,
Para nós podermos dizer envia-me, a gente precisa passar pela experiência de Isaías. A gente precisa entender a nossa pequenez. Nós precisamos entender a nossa debilidade, até mesmo o nosso pecado. A gente precisa entender que a gente precisa de sermos transformados e deixarmos ser moldados pelo Senhor. Agora, se eu não estou disposto nem a quebrar aí as barreiras para caminhar em unidade, como que eu vou ganhar o mundo lá fora? Então eu acredito que uma das coisas que Deus já está querendo tratar conosco nesse início de conferência é dentro do entendimento de que para nós podermos dizer envia-me, nós precisamos estar abertos primeiramente a sermos moldados aqui dentro como corpo e podemos caminhar bem ajustados como uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Como uma família. Tem até uma canção, né, que fala uma família vivendo esse grande amor de Cristo, uma família bem ajustada, bem trabalhada, que vive o grande amor de Cristo. Uma família que é imperfeita, mas que toma uma atitude de caminhar com Jesus do jeito que Ele deseja que a gente caminhe, que é em negação da minha vontade, em negação dos meus jeitinhos, dos meus desejos, em negação. Para eu estar aqui hoje em Maceió, eu estou tendo que negar a mim mesmo. Eu estou tendo que abrir mão de muita coisa para estar aqui. Mas eu tenho certeza que esse é o melhor lugar que eu poderia estar aqui hoje. Eu não queria estar em outro lugar. Eu não queria, porque eu tive um chamado de Deus. Eu estou simplesmente procurando obedecer esse chamado. Envia-nos. Então até amanhã Deus vai continuar falando com a gente sobre esse processo. E Deus já tem começado a falar conosco nesta noite sobre essa realidade de entendermos que a obra dele, ela vai avançar tão mais rápido se a gente entender o poder dos relacionamentos, se a gente entender o poder da comunhão, se a gente entender o poder da unidade, se a gente entender que Deus nos faz uma família e a gente precisa estar conectados. Entender que a distância não pode nos separar, o tempo não pode nos separar, porque nós estamos debaixo do mesmo Espírito. E esse Espírito está conosco, nos alimentando, nos movendo. Agora, para isso, nós precisamos tomar uma decisão. A gente precisa se posicionar diante da palavra. A gente precisa se posicionar realmente diante daquilo que Deus quer para nós. E é tão precioso realmente nós entendemos que a obra, ela vai caminhar independente se eu não quiser. Se você não quiser, eu amo saber isso. Sabe por quê? Não tem desculpas. E ninguém pode se achar tão importante. Ninguém pode dizer assim: ah, se não fosse eu, essa obra não iria para frente. Só tem alguém que não pode faltar aqui. Jesus. Jesus, o cabeça, a Trindade não pode faltar aqui. O resto, a palavra é clara: se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Isso é fantástico, sabe por quê? A obra é dele. E a obra é santa, ninguém detém. Ninguém pode parar a obra do Senhor. A obra é santa. Vai estar em movimento o tempo todo. Vai estar em movimento o tempo todo. Deus nos chamou para podermos caminhar com Ele, para podermos viver primeiramente em relacionamento com Ele e depois uns com os outros. Deus nos chamou para vivermos esse entendimento que nós fomos chamados
por Ele para o cumprimento do propósito, aonde Ele é o cabeça. E Ele não chamou eu simplesmente, Ele chamou a nós. Eu não sou mais importante do que ninguém por poder ter saído da minha nação e ter feito uma entrega na minha nação, para poder estar em missões transculturais. Eu não sou mais importante do que ninguém. Se você se posicionar no cumprimento do seu chamado, aonde você está, você vai estar cumprindo o propósito, e juntos nós vamos poder fazer com que o movimento de Deus aconteça. Imagina se todo mundo saísse, como que ia acontecer aqui com o Evangelho em Maceió? Com certeza não são todos que Deus vai enviar para fora, mas a todos Deus está enviando. A todos Deus está enviando. A todos Deus envia para ocupar algum lugar, mas Ele envia. Tem gente que Deus está enviando para ganhar o marido, a esposa, porque aceitou Jesus, a esposa aceitou Jesus, mas tem um esposo agora para aceitar Jesus. Então Deus está enviando, sim ou não? Deus está enviando algumas pessoas para alcançar os filhos, para alcançar os pais, para alcançar os familiares, para alcançar os amigos da escola, da faculdade, do trabalho. O ID é isso, gente. O ID é isso. A gente precisa se posicionar, então, em Deus, para viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós precisamos nos mover simplesmente na obediência à palavra. Eu estou aqui nesse tempo fazendo uma introdução daquilo que, alguns feelings, alguns sentimentos que Deus tem colocado em meu coração para esse tempo aqui. Eu estou entregando algumas coisas que eu tenho entendido de Deus. Algumas coisas que eu tenho entendido de Deus para esse tempo. E eu sei que Deus está falando particularmente com pessoas aqui já. E entenda uma coisa, que a palavra Deus libera para todos, mas Deus vai liberando durante o tempo da palavra algumas questões individuais, que é pessoal. Tem coisa que Deus está falando aqui, que Ele vai falar para uma pessoa, para duas pessoas, que o Espírito Santo vai me usar aqui para que haja uma resposta de Deus para alguém, um direcionamento de Deus para alguém, para que haja um consolo do Espírito Santo para alguém, que haja até mesmo uma repreensão para alguém, que haja uma correção para alguém. Compreende? Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa, não é? É de sermos ministrados, sim ou não? Amém. E ser ministrado é receber o que Ele tem para nós. Então, abre o seu coração nesse tempo de conferência, entendendo que é Jesus que está aqui, servindo a mesa, mas Ele vai nos ministrar. O Espírito Santo, Ele vai falar e vai continuar falando nesse tempo. Ele vai continuar falando nesse tempo. Eu tenho entendimento também que há muito de Deus para ser liberado nesse tempo aqui. Há muito de Deus. Deixa eu apresentar minha família. Eu trouxe uma foto da minha família. Eu queria apresentar a minha família. Opa! Então, essa é a minha família. Eu fui para Portugal em janeiro de 98. Fui solteiro, né, Jair? Você é testemunha, né? Fui para lá. Eu era muito novo, eu fui com 20 anos. Fui fazer 21 anos, já estávamos lá. Eu já estava lá em Portugal, pastoreando. Inclusive, eu fui pastorear Faro. Aí lá em Portugal, Deus me deu essa princesa aqui. Deus me deu a Wanda. A Wanda, eu tive o privilégio de batizar a Wanda. Privilégio. Junto com o pastor Maurício, que o pastor Jailson conheceu lá em Faro, no meu primeiro ano de ministério. Isso foi, creio que em julho. E eu tinha 21 anos na época, muito novo, não queria me envolver com ninguém da igreja.
eu estava orando por ela, com a mão na cabeça da Wanda, lá na Ria de Faro. E o Espírito Santo falou para mim, essa será a sua esposa. Agora em setembro completamos 23 anos de casado. Wanda é pastora, uma companheira, está no ministério comigo. Ela inclusive fez entregas para estar no ministério. Uma das coisas que eu entendi, aí a gente vai vendo que é de Deus, eu falei para a Wanda, né? Eu sabia do meu ministério para as nações, Deus já havia sinalizado para mim. E aí eu falei com Wanda, se ela estava disposta a abrir mão do trabalho e da faculdade. E ela falou, eu estou. Então a Wanda abriu mão do trabalho, de trabalhar fora. Ela trabalhava, não é fora, do trabalho secular, né? Porque quem está no ministério sabe o que é trabalho e sem hora, sem, né? O trabalho secular, viu? Por favor, atenção aí. Wanda abriu mão do trabalho secular para poder trabalhar mais ainda no ministério, para poder servir. E ela pôde abrir mão. E ela é uma mulher de Deus que fez entregas. E hoje Deus tem honrado também tanto a vida dela. Deus nos deu em Portugal 2 filhos. O Joshua, com 19 anos, e o Gustavo, que vai completar 16 anos agora esta semana. Joshua está no seminário. Ele já está no 2º ano do seminário. Então, irmãos, as entregas, por exemplo, como Wanda fez, elas têm os seus resultados. Elas têm seus resultados. Deus faz o movimento dele. Aí nós estávamos em Portugal e de lá fomos plantar a igreja em Jersey. Jersey é uma ilha que fica no Canal da Mancha, entre França e Inglaterra. É um território britânico, é um estado independente que pertence à coroa britânica. E lá Deus nos deu esse menininho lindo aqui, David. David é apaixonado por missões, apaixonado. Ele ama missões, ele ora por missões. Ele pega as coisinhas dele, quando eu vou viajar, ele fala, pai, eu queria que você desse isso aqui para uma criança lá da África, sabe? E isso é tão precioso. Ele pede, pai, eu quero ir com você para a África. Eu desenvolvo um trabalho em África, mas não vivo em África. E ele fala assim, pai, eu quero ir com você para a África, né? Paixão, sabe? Isso é tão precioso. Então, irmãos, isso é resposta de nós estarmos nos movendo em obediência ao ID do Senhor, em obediência àquilo que Deus tem falado para nós. Isso é tão, tão gratificante. E sabe, obrigado aí por colocarem a foto da família. Nós estávamos em Portugal. E Deus deu uma palavra ao pastor Leopoldo no final do ano de 98, para que nós como igreja, o pastor Leopoldo era meu pastor a nível nacional, eu pastoreava na cidade de Faro, que é o sul de Portugal, e Deus deu uma palavra para que nós pudéssemos dar de comer para a África. Agora imagina a gente dar de comer para a África, a gente já éramos 10 igrejas em Portugal, tinha que juntar tudo para dar 600 pessoas. Você vai dar para a África. Naquela época nenhuma igreja tinha templo próprio, casa pastoral própria, não tínhamos. Era muito desafio. Mas Deus deu a palavra, dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí? Fazer o quê? O pastor Leopoldo nos reuniu em uma assembleia geral, a nível nacional, e ele compartilhou a palavra que Deus havia dado. Ele falou, e aí? Vamos? E nós falamos, vamos. Se Deus falou, quem somos nós para nos opormos? Irmãos, agora em abril deste ano, completaram 23 anos que a Missão Mãos Estendidas iniciou atividades em África, de uma forma muito pequena, muito pequena. Mas sabe, e isso aqui, desde já, eu queria animar seu coração com isso. Porque depois de você passar 23 anos, você já tem um testemunho para dar, sim ou não? Depois de eu estar quase 25 anos na Europa, você acha
que Deus não nos dá o resultado da sementeira? Você acha que Deus vai nos deixar sem resultado das sementes que nós plantamos? Você acha que Deus não é fiel para honrar a sua palavra? Então, vocês que estão ainda engatinhando como igreja, como ministério aqui em Maceió, eu queria deixar isso como uma palavra de incentivo para vocês, de que vale tanto a pena obedecer ao Senhor. Vale tanto a pena você simplesmente se mover em fé, não sabendo o que vai acontecer, ou aliás, não sabendo o que vai acontecer, não sabendo como vai acontecer. Porque saber o que vai acontecer a gente já sabe. Deus vai nos dar vitória. Aquilo que Deus falou para nós fazermos, Deus vai dar vitória naquilo que Ele falou para nós fazermos. A gente só não sabe como. Irmãos, 23 anos, quase 24 anos se passaram que nós iniciamos as atividades em África. Eu pisei em África, no caso, no lugar onde estamos, os países de África Austral, Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia. Eu pisei em África pela primeira vez no ano de 2002. Mais de 20 anos eu cheguei lá. Este ano completaram 20 que eu pisei. Depois que eu pisei lá, Deus falou comigo. Deus me deu um chamado para a África. E no ano de 2009, em abril de 2009, eu recebi o convite da nossa igreja em Portugal para que eu pudesse assumir a direção da missão. Mas o pastor Leopoldo, ele chegou para mim e falou: Elias, nós nos reunimos como direção nacional e queremos te convidar para assumir a direção da missão. Só que tem só uma situação: a gente já não tem mais recurso. A gente tem um trabalho para fazer, mas não temos mais recursos. Você tem que ir atrás dos recursos. Até aquele momento, nossa missão era uma missão 100% denominacional. E então eu falei com o meu pastor aquilo que estava no meu coração. Eu sempre trabalhei com missões de uma forma que, entendendo que a gente precisa trabalhar com alianças estratégicas. E eu falei para o meu pastor: pastor, eu já tenho a palavra de Deus, não preciso nem orar. Agora eu só preciso de uma palavra sua como meu pastor. Que você me libere para trabalhar com as denominações em geral. Que você me libere para trabalhar como corpo de Cristo. E ele liberou. E sabe, e Jailson sabe que pastor Leopoldo era um homem duro, hein? Duro mesmo, como falamos em África. E ele liberou. E o certo é, irmãos, que isso nos trouxe tanta graça, tanta manifestação de coisas novas. E a missão Mãos Estendidas, ela começou a se espalhar mais e mais. Irmãos, nós nos tornamos uma missão interdenominacional. Não temos uma placa simplesmente de uma denominação. Nós carregamos a bandeira do Evangelho, Cristo Jesus, e estamos juntos como igreja, como corpo de Cristo, simplesmente querendo cumprir o propósito. E sabe, fruto dessa obediência, de estarmos envolvidos, hoje nós somos mais de 350 igrejas em África. Nós atendemos crianças diariamente em centros de acolhimento, em pequenas escolas. Sabe, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Então, como um testemunho, e até mesmo como algo para animá-los a que vocês possam dar os passos de fé, a que vocês vão em frente, a que vocês caminhem em obediência, a que vocês digam: envia-nos, e possam realmente ir. Eu queria compartilhar um vídeo como um testemunho daquilo que Deus tem feito nesses 23 anos. Então eu queria que colocasse este vídeo e nós vamos poder ver isto como um testemunho daquilo que Deus tem feito. Aldeia, uma das aldeias aqui dentro dessa
O Senhor já sabia cada um desses nomes. E o Senhor veio porque o Senhor quer transformar essa geração. O Senhor quer transformar a vida de cada uma dessas crianças. Por isso, Rei Jesus, eu oro para que o Senhor fale ao coração de cada criança, de uma forma especial, de que elas foram criadas por Ti, de que o Senhor é um Deus que as ama e que o Senhor tem propósitos muito bonitos, tem planos muito bonitos para fazer na vida delas. Mas primeiro a gente precisa fazer o quê? Se arrepender. E depois a gente precisa fazer o quê? Acreditar no Evangelho. Essas duas coisas vão levar você para experimentar uma grande transformação de vida. Obrigado. A Missão Mãos Estendidas, no seu objetivo, ela não traz só alimento, não é só assistencialismo, ela traz transformação através da palavra de Deus, ensinamento para os pastores e os pastores ensinamento nas regiões. E nós vemos essa transformação acontecendo dia a dia nesse local. Nós abençoamos cada família aqui. Nós abençoamos os pais delas. Amém.
Nós estamos terminando, então, as atividades aqui com a distribuição. Vamos começar a distribuição para a comunidade. E aqui está a festa. Filma aí um pouquinho, pastor Denise. Vai lá, no meio dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você pode acessar depois o site mmeafrica.org. Lá você tem algumas outras informações. E nós estamos aí servindo ao Senhor 23 anos. O que você acha? Vale a pena? O que você viu, esse é um vídeo que mostra um pouquinho da nossa história. O que a gente procura mostrar é o que Deus está fazendo. Aonde vou, meu propósito não é falar da desgraça. Desgraça, só você ligar a televisão, você vai saber. Aí, eu gosto de contar as maravilhas de Deus. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para levar boas novas. E você? Eu fui chamado por Deus para levar boas novas. Aleluia. Então, eu quero simplesmente levar as boas novas do Senhor. Eu quero cumprir o propósito dEle. Eu quero realmente fazer a vontade dEle. Eu queria ler um texto da palavra que está em Lucas 1, capítulo 1, verso 5 até o verso 5 em diante, né? Eu vou começar com 5 e aí a gente vai lendo alguns versículos. Mas eu queria ler alguns versículos e deixar ainda algumas coisas nessa noite com você. Nós já tivemos uma introdução, alguns pensamentos, alguns feelings, algumas coisas que Deus liberou para nós. Nós tivemos esse vídeo como mesmo um testemunho do que Deus está fazendo. Compartilhei algumas coisas. Eu quero, através desse texto, ver sobre a vida de Zacarias e Isabel. Olha só que texto precioso. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão, e ela se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado.
Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher avançada em dias. E respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Depois a gente continua a ler mais um pouquinho. Feche os seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor para continuar falando com você nessa palavra, nesse tempo de partilha. Nós não estamos apenas em uma ministração, nós estamos em tempo de partilha missionário. Nós estamos à mesa com Jesus, nós estamos em um banquete. Então, você sabe que banquete a gente tem que dar tempo, porque vem coisa boa, vem mais coisa, vem coisa forte, vem coisa, enfim, Deus vai trazer aquilo que Ele tem. Senhor, eu peço que o Senhor continue falando, Pai, algumas coisas que o Senhor já falou aqui. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo esteja colocando bem forte, ó Deus, essas impressões no coração de pessoas que o Senhor já liberou palavras aqui nessa noite. Tenho entendido que o Senhor já tem liberado aqui algumas coisas. Mas eu quero pedir que o Senhor continue falando. Fale um pouco mais com a gente, Senhor. Nós estamos disponíveis, Pai. Nós viemos para uma conferência para ter mais tempo para receber do Senhor. E Deus, eu sei que nós precisamos nos alinharmos com o Teu movimento, mais e mais. Então alinha-nos, Pai, para o propósito, para o cumprimento do projeto. Vem, Espírito Santo, mais sobre nós, mais. Vem, Espírito, vem sobre nós. Vem, Espírito. Toca-nos, Senhor. Toca-nos como o Senhor tocou Isaías. Com a brasa viva. O Senhor purificou os seus lábios. Toca-nos. Purifica-nos. Prepara-nos. Oh Deus, eu sei que é pela Tua graça que nós avançamos. Eu sei que é pela graça que como igreja nós avançamos. E nós precisamos de ser tocados, de ser purificados. Nós precisamos ser alinhados com os céus para manifestar o céu na terra. Usa minha vida, Senhor, apenas como instrumento, nada mais. Que haja pureza nos meus lábios. Usa-me, Senhor, me dê a capacidade do céu, mais uma vez, e dá a capacidade para cada um de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero trazer algumas coisas ainda nessa noite. E eu queria deixar como tema, se é assim que podemos dizer, porque Deus está falando tanta coisa com a gente. Coloque seu tema aí, mas eu quero dar um tema aqui para aquilo que ainda vamos receber. Independente das adversidades, cumpra o seu chamado. Independente das adversidades, cumpra o seu chamado. Irmãos, quando a gente vê essa história de Zacarias e Isabel, e vê alguém que tinha um sonho, um desejo, e o tempo passava e esse sonho não se cumpria, não se realizava, não se concretizava. Mas a gente vê o exemplo de alguém que não se movia pelas respostas de Deus para aquilo que eles queriam viver, mas o que vemos na vida desse casal é que eles se moviam em obediência ao chamado de Deus e não simplesmente ao que eles esperavam que Deus pudesse fazer a eles. E através do exemplo
de Zacarias e Isabel, e essa história que nós acabamos de ler, eu queria que você pensasse um pouquinho que nós vamos ter adversidades, nós vamos ter situações que serão situações muito complicadas, mas que não podem nos deter de andarmos em obediência. Sabe por quê? Eu entendo que o nosso chamado principal é a obediência. Se você me perguntar qual é o chamado principal, é a obediência. É a obediência. O Senhor nos chamou para obedecer. E aí, quando a gente obedece, a gente adora. Aí, quando a gente obedece, a gente busca santificação. Aí, quando a gente obedece, a gente proclama, que são ingredientes para que a gente cumpra o chamado. A gente foi chamado para adorar, sim ou não? Nós fomos chamados a ser santos, sim ou não? Nós fomos chamados a partilhar o Evangelho, sim ou não? Então, nós fomos chamados a sermos esses proclamadores, esses adoradores que buscam andar em santidade e que proclamam o Evangelho. Mas no meio do caminho vão aparecer tantas coisas querendo nos tirar do propósito. No meio do caminho tantas coisas vão aparecer. Então eu queria deixar uma palavra para você de alguém que fez uma entrega ao Senhor, alguém que teve que fazer realmente concessões, e muitas, mas alguém que depois de 25 anos, mês que vem completando 25 anos que eu fiz uma entrega para sair do meu país, vem aqui para dizer para você, não frustrado, não abatido, não desanimado, mas vem aqui para poder dizer, como é bom obedecer o chamado, como é bom fazer as entregas, como é bom não olhar para as adversidades, como é bom não olhar os problemas, como é bom poder ouvir Jesus falando para olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Como é bom a gente simplesmente ouvir Jesus falando e dizer, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Muitas vezes nós temos uma visão errada, porque nós vamos até Jesus querendo que Jesus multiplique os pães, os peixes, que Jesus faça os milagres, simplesmente, quando o meu chamado não é para isso, primeiramente. Meu chamado é para entender que Evangelho é entrega. Primeiramente a entrega dele por mim, agora a entrega minha por ele. É uma via de mão dupla. Entenda uma coisa, se você acha que você vai ter que fazer entregas para cumprir o chamado, olhe só para Jesus e veja o que ele se entregou cumprindo o chamado do Pai para a vida dele. O que ele teve que entregar. A Bíblia fala que ele se esvaziou até a morte e morte de cruz. Ele se entregou. Ele se esvaziou até a morte e morte de cruz. Mas eu te pergunto, e aí? A morte foi o fim para Jesus? Não. Pelo que Deus o exaltou, sobremaneira Ele deu o nome que está acima de todo nome. Todo o poder e autoridade que está nos céus e na terra pertence a Ele, foi dado a Cristo Jesus, mas porque Ele aprendeu o caminho da entrega. Foi fácil Ele ir para a cruz? Não. Foi fácil Ele cumprir o chamado? Não, não foi. E quem disse que nós fomos chamados para viver facilidades? Eu preciso ter entendimento que caminhar com Jesus é andar em obediência. É entender aquilo que o apóstolo Paulo entendeu. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter muito, mas eu sei ter pouco. Eu sei ter abundância, mas eu sei passar por privação também. Meu irmão, caminhar com Jesus é um caminho à obediência, é uma caminhada de obediência acima de qualquer coisa. Meu chamado é a obediência. Mas tem gente que está trocando, não é? Os princípios, está procurando Jesus como a multidão que o procurava, porque ele fazia milagres. Aí quando ele pregava,
os sermões duros, sobravam quem? Quem que sobrava? Os discípulos. A multidão ia embora. Será que a gente está disposto a ser discípulo ou a gente quer ser multidão? Em uma conferência missionária a gente precisa reavaliar muitas coisas. Para mim, conferência missionária é tempo de alinhamento para algumas questões que a gente precisa ter. Sabe por quê? Porque o chamado missionário é um chamado a toda a igreja. Não é um chamado específico para quem Deus chama para ir para fora do Brasil. Não é um chamado específico para quem Deus chama para ser pastor da tempo integral. Deixar sua profissão até mesmo e se dedicar totalmente ao ministério. Isso é um chamado específico. Mas todos nós fomos chamados. A obra missionária é um chamado de Deus a toda a igreja. O envia-me tem que ser entendido que é um chamado de Deus para todos. Que é um chamado de Deus para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para que eles na sua escola, na sua faculdade, eles possam ser enviados para partilhar o Evangelho. É o chamado de Deus para cada um de nós, nas profissões que Deus tem nos dado, nas áreas que Deus tem nos dado oportunidades de partilharmos, de termos relacionamento, as áreas de influência que nós estamos, seja por causa de trabalho, seja por causa de qualquer coisa que seja, eu preciso entender que o Senhor está nos enviando. O meu chamado é realmente cumprir o propósito, não é simplesmente ficar sentado, esperando que venha mais um milagre de Deus para a minha vida. Aqui nesse texto, a gente vê alguém que não deixou de cumprir o seu propósito porque não viu o milagre que ele esperava, que eles esperavam. A gente vê que nós, na realidade, podemos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, independente de qualquer situação. Independente que a nossa oração não esteja sendo ouvida, Deus pode ouvir a minha oração para abençoar outros. E daí? E daí eu lembro-me de um testemunho do pastor Azaf Borba contando de alguém que lá na França precisava, eu creio que era um pastor, eu já ouvi há muitos anos atrás, e ele contava um testemunho que um dia ele esteve em contato com alguém lá na França, e creio que era um pastor, e ele ficou em um estado que ele precisava fazer hemodiálise. Então ele tinha que gastar muitas horas fazendo hemodiálise. Todos os dias ele tinha que gastar muito tempo. E aí muitas pessoas ficavam com pena daquele pastor, mas quando o pastor Azaf Borba foi ver aquele homem, ele conta que ele tinha um mapa mundo diante dele, na sala onde ele fazia a transfusão, e ali ele estava cumprindo o chamado, e ele testemunhou: Deus me chamou e me colocou aqui para ser um intercessor das nações. Uau! Uau! Quando a gente entende que o nosso chamado principal é obediência, a gente não vai porque tudo vai estar bem. A gente não vai falar de Jesus às pessoas porque simplesmente a gente está vivendo milagre atrás de milagre. Nós não partilhamos a nossa fé quando tudo vai bem. A gente partilha a nossa fé quando tudo vai mal também. Porque a gente sabe que nós teríamos aflições, e o mestre já falou: no mundo vocês terão aflições, mas ele falou para a gente ter bom ânimo. Ele falou que ele venceu o mundo, e ele nos chamou a andar com ele. E ele mesmo disse ainda que eu posso andar no vale da sombra da morte. Meu irmão, eu não vou estar sozinho. Eu não vou estar sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, meu irmão, entenda isso. Você não vai estar sozinho. O Senhor Jesus falou que Ele não nos deixaria sós. Ele disse que enviaria o Espírito Santo sobre nós, sim ou não? Então quando você vê Davi falando ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
O que a gente precisa é de andar em obediência. Então eu quero, através dessa palavra, dizer para você que o envia-nos não é quando tudo vai bem, é quando tudo vai mal também. Que muitos dos nossos testemunhos, eles só fazem sentido na vida de pessoas porque nós partilhamos eles com a vida. Nós partilhamos eles com a vida, pessoas que sabem a nossa luta, mas sabem que nós não negamos a nossa fé por causa da nossa luta. Nós não negociamos princípios por causa da luta que estamos passando. E nós estamos testemunhando e estamos dizendo como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Muitas coisas só vão fazer sentido a respeito do nosso testemunho na vida de outras pessoas quando nós partilhamos a vida com eles. Quando eles sabem que nós somos gente como eles são. O que nos diferencia é a decisão que nós tomamos de não caminhar mais sozinhos e de caminharmos com Jesus daqui para frente. O que nos diferencia é porque nós entregamos a nossa vida a um Senhor. Nós entregamos a nossa vida a um Senhor. Nós entregamos a nossa vida e agora eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço agora a um propósito maior. Eu pertenço a algo maior. Eu compartilhava aqui no podcast e não só no podcast, mas nas conversas, eu compartilhava algumas coisas. Mas o diabo tentou me travar, e ele está tentando até hoje. Mas no início do ministério em Portugal foi meu pior tempo. Meu pior tempo. Quanta luta, quanta dificuldade, quanta coisa eu passei. Mas sabe, queridos, quando a gente faz uma entrega, quando a gente entende que o nosso chamado principal é a obediência, a gente se torna indesistível. Eu queria abençoar a sua vida e dizer: seja indesistível. Não importa o que te aconteça, peça ao Senhor nessa noite: Senhor, me dá a unção de continuar, de perseverar, de permanecer. Senhor, eu quero permanecer, independente das lutas que vierem no meu caminho, independente das orações que o Senhor não responda no momento que eu espero, independente de não ver milagres por décadas, Senhor. Eu quero permanecer. Eu quero dizer para você que é possível. A gente vê pessoas que suas orações não foram ouvidas para elas, mas que Deus ouviu para responder a outros. E daí, Deus é Deus. Deus faz do jeito que Ele quer. O que a gente precisa compreender é que a gente está aqui por causa da graça. Não é porque eu sou tão bonzinho. O Elias, aquela pessoa fantástica. O Elias é homem como qualquer pessoa, com suas dificuldades, debilidades, fraquezas, limites. Mas sabe, um dia eu entendi que eu não quero viver para mim mesmo. Eu entendi que eu não presto mesmo. Eu não sou bonzinho. Eu entendi que bom há um só. Sim ou não? Eu aprendi isso com Jesus. Bom há um só, que é Deus. Eu aprendi que é Ele que me faz estar no trilho, é Ele que me dá, a essência que eu preciso ter, a essência de vida, que o que eu carrego é Ele que me dá sentido, é Ele o que me faz estar em pé. É graça, é misericórdia. Não sou eu, não. Tudo que eu preciso fazer é permanecer nele. Se eu permanecer nele, Ele vai me fazer vitorioso a cada dia, todos os dias. Eu fui chamado sim para viver em vitória, mas entenda isso: para viver em vitória é você saber que você está em luta e você está lutando para vencer.
E você está do lado vencedor, então fica tranquilo. Fica tranquilo. Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tranquilo, irmão, tranquilo, vai em frente, não para não. Agora, que a gente vai caminhar no meio de desertos, pedregulhos, tempestades, nós vamos. E aí, qual vai ser nossa resposta ao Senhor? Então, eu queria que você entendesse que, independente daquilo que você possa passar, da adversidade, do problema, da oração não respondida, você precisa cumprir seu propósito, porque é Ele que vai te dar condições de você cumprir. É a graça dEle que está sobre a sua vida, amém? Amém? Você entende isso? É a graça dEle, amém? Você pode dizer isso, é a tua graça, Senhor, que me basta. A tua graça me é suficiente, Senhor. Eu já entendi que a tua graça é suficiente, Senhor. Mas eu queria que você nesse texto entendesse aqui, rapidamente, algumas coisas eu queria ler aqui, versículo 6. Versículo 6 diz assim, que ambos eram justos. Quem que era justo? Estamos falando sobre Zacarias e Isabel. Sacerdote Zacarias. E Isabel, sua esposa. O verso 6 fala que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O fato deles não terem sua oração respondida em relação ao desejo de terem filhos, não fazia eles negarem o nome de Jesus, não fazia eles negarem sua fé, não fazia eles deixarem de testemunhar, testemunharem do Senhor, né? Estamos usando a linguagem aqui de Jesus. Jesus não havia vindo ainda, mas você entende, né? A linguagem nossa do presente não fazia com que eles deixassem de cumprir o chamado que eles tinham recebido da parte de Deus. Eu queria que isso nos levasse a pensar que os nossos problemas não podem ser desculpas para que a gente não ande em integridade, que a gente não dê testemunho de quem somos em Cristo Jesus, e que as pessoas vejam o que foi visto em Zacarias e Isabel. Eles andavam irrepreensivelmente justos diante de Deus e dos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem quer cumprir o chamado, precisa entender que apesar da minha humanidade falha, Ele me dá graça, Ele me santifica, e Ele me dá a possibilidade de eu viver de forma irrepreensível diante dEle e dos homens. É desafiador? Claro que é. Mortificar a carne todo dia. Todo dia. Claro que é desafiador. Mas você não vê aqui Zacarias e Isabel vivendo irrepreensivelmente diante de Deus e dos homens? Eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria ver uma outra coisa que eu queria deixar com você. A gente vê aqui no versículo 5 e no versículo 8. Eu queria ler esses dois versículos, que diz assim, que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Você vai ver aqui que Zacarias, ele era do turno de Abias. E aí a gente vê no versículo 8, ora acontecendo que, exercendo diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, e aí continua, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E aí continua. O que Zacarias estava fazendo, meu irmão? Ele estava cumprindo o seu chamado. Eu quero dizer para você que, independente das adversidades e das lutas que você tenha, você precisa continuar cumprindo o seu chamado. Pastor, eu vou ter que dar um tempo. Não dá não.
Você está dando tempo é para o diabo, viu? Você está achando que você está dando tempo. Tem gente que fala, eu vou dar um tempo. Cuidado, você vai estar dando tempo é para o diabo. A melhor maneira, meu irmão, da gente poder se manter na presença de Deus é continuar trabalhando, é continuar se movendo, é entender que a graça dele é suficiente. Não dá tempo não. Quantas vezes a gente vê, eu vou dar um tempo. Pensa nisso, você vai estar dando um tempo é para o diabo. Mas pastor, eu não estou vendo milagre, e daí? Nosso chamado principal é a obediência. Os milagres virão, mas é no tempo de Deus. Os milagres vão acontecer, sim, a colheita vai acontecer, mas tem coisa que demora. Tem coisa que leva anos. Você lembra quantos anos a cortiça leva, pastor Jailson? Eu não lembro. Portugal é um produtor de cortiça. São muitos anos para a cortiça ser produzida. Eu não recordo aqui os anos. São muitos anos. Sabe, dependendo daquilo que leva tempo. E eu preciso entender que Deus, Ele trabalha com a gente por processos. Há pessoas que só querem viver eventos. O nosso chamado é para viver processos, irmãos. Então entenda, em nome de Jesus, que independente de adversidade, independente de problema, independente de você não ter oração respondida, você precisa continuar cumprindo o chamado que Deus deu para você. Rick Warren, certa vez ele disse assim que quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importa com as coisas com as quais Ele se importa. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais você se importa com as coisas com as quais Ele se importa. Rick Warren disse também que maturidade não se mede por quão alto você ergue as mãos ao sentir Deus, mas quão firme você o obedece quando não o sente. Eu vou repetir, maturidade não se mede por quão alto você ergue as mãos ao sentir Deus, mas quão firme você o obedece quando você não o sente. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim que não tem aposentadoria no reino de Deus. Nós precisamos viver como uma vela, brilhar com a mesma intensidade até acabar. Ô, meu irmão, vai em frente. Vai em frente. Não tem aposentadoria no reino de Deus. A gente precisa ser como uma vela. Viver com a mesma intensidade até se acabar. E viver com a mesma intensidade até se acabar é entender que não depende de milagre. Depende de obediência. É saber que independente do milagre, Ele vai estar comigo. É saber que eu posso estar no vale da sombra da morte, mas Ele vai estar comigo. Eu posso estar no momento da colheita, Ele vai estar comigo na colheita, mas Ele está comigo na semeadura. Quando eu estou semeando, andando e chorando, e o meu chamado é para andar e chorar, Ele vai estar comigo. Quando eu estou andando e chorando, e Ele vai estar comigo quando eu vou estar voltando com alegria, trazendo o resultado da minha colheita. Então o chamado é para caminhar em obediência. Entenda isso, por favor. E eu quero concluir essa palavra nessa noite. E nós estamos pensando sobre, independente das adversidades, cumpra o seu chamado. Eu quero dizer para você, meu irmão, que independente do que lhe aconteça, continue, como eu já disse, continue dando testemunho, independente. Independente do que aconteça, continue cumprindo o seu chamado, mas eu quero concluir dizendo uma terceira coisa. Independente do que aconteça, continue orando. Independente do que aconteça, continue orando.
Independente do que aconteça, continue orando. Meu irmão, quando nós entendemos que a oração é uma arma de guerra poderosíssima que o Senhor quer que a gente use o tempo todo. É interessante que é uma arma de guerra que não é para usar em qualquer momento. Aliás, em momentos específicos, é para usar o tempo todo. O que a Bíblia fala para a gente orar? Como? Sem cessar. Orando em todo o tempo. O propósito de Deus é que a gente viva uma vida de oração. Pastor, é possível? Sim, é possível porque você tá antenado com o céu o tempo todo. Você está no céu, você está aqui, mas você está no céu. O teu pensamento está lá. Você não tem que estar orando com os seus lábios. Você pode estar aqui com Ele. Nossas conversas, irmãos, elas precisam ter o céu no meio delas. Elas precisam ter Deus no meio delas. A gente precisa trazer a manifestação de Deus nos ambientes que nós vivemos. Seja no ambiente aqui na igreja, ou ambiente na família, no lazer, no trabalho, onde quer que seja, Deus tem que fazer parte da nossa história. Deus tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que estar conosco. Então a gente precisa continuar orando, independente que o milagre não chegue. É entender que eu já sou o milagre de Deus, independente que não venha o filho, independente que não aconteça X, Y, Z. Nós somos tão imediatistas e cada vez mais a gente vive na era do instantâneo, né? Você quer que faz assim, ó, estala o dedo e já está. Entenda que com Deus não é assim. Quem quer viver em propósitos tem que aprender a viver na dependência. Você quer viver no propósito? Eu quero, não quero deixar o propósito nunca. Viver no propósito é viver na dependência dEle. Entender que o tempo é dEle. Não importa se está demorando para o milagre chegar. E não importa até mesmo se o milagre não chegar. Ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Viver na dependência dEle é entender que porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Viver na dependência dEle é a melhor coisa possível para qualquer pessoa. Sabe por quê? Plenitude é quando a gente vive na dependência. Ser pleno não é você ter tudo dessa terra, é você ter tudo do céu aqui na terra. Sinceramente, eu não estou preocupado em ter tudo dessa terra, mas eu quero ter aqui na terra o céu, na minha vida, na minha família. Tem gente que acha que plenitude é ter muita coisa para poder tirar foto e postar no Instagram, não é? No Facebook. Está aqui. Plenitude é aquilo que os homens não veem, mas está dentro de você. Você não tem como tirar uma foto do seu coração agora e mostrar ele pleno. Mas você sabe que você está andando em plenitude, você está andando com a presença dEle. Ele está sendo suficiente para você. Ele está sendo suficiente para você. Ele está sendo suficiente para você. Eu vejo na vida de Zacarias um testemunho de vida. Eles não deixaram de buscar. Eles não deixaram de dar o testemunho, como vimos. Sim ou não? Eles não deixaram de ser repreensíveis e justos. Eles não deixaram de cumprir o seu chamado. E eles não deixaram de orar. E eu queria ler versículo 5. Aliás, desculpe, eu quero ir para o versículo 13. E o versículo 13 diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias,
não temas. Olha só, porque a tua oração foi ouvida. Se a oração foi ouvida é porque ele estava orando. Os anos estavam se passando, mas eles estavam orando. Eles mantinham um propósito, eles tinham desejo. E a Bíblia, portanto, fala, e aqui nós vemos, que a oração foi ouvida. Então, olha só, disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Aleluia. Meu irmão, a intercessão, diz Bill Johnson que a intercessão proveniente de uma fonte insaciável move o coração de Deus como nada mais o pode mover. Que seja assim conosco. Pastor Luciano Subirá diz que onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus. Robert Lau disse que a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Aleluia. Que a gente possa se posicionar. Alguém disse que a posição mais poderosa na terra é estar de joelhos perante o Senhor do universo. Então, eu queria concluir essa palavra. Eu queria ler mais uns textos aqui desse versículo. E a gente vê aqui, no verso 13, que, como já lemos, que disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande. É interessante que às vezes o milagre demora e a gente não entende nada, né? Imagina se eles não mantivessem em posição diante de Deus, eles não veriam o que eles viram. Imagina que eles geraram aquele que antecedeu a Jesus. Imagina que o que dele saiu, o milagre, foi para aquele que veio preparar o caminho do Mestre. E às vezes a gente não está entendendo nada quando o tempo está passando e o milagre não acontece. Mas quando a gente se posiciona em Deus, e aqui a gente vê a palavra continuando a falar a respeito de João, pois ele, verso 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Aleluia. A gente vai para o verso 24, e olha só o milagre acontecendo. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Lembre-se que a questão da esterilidade não tem a ver como hoje. Hoje é algo que muitas pessoas até optam por não ter filhos. A questão de não ter filhos naquela época era vista até mesmo como uma maldição.
Uma pessoa, e aqui você vê Isabel falando: assim me fez o Senhor contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens. E a gente vai lá para o verso 36. E o verso 37 diz assim: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Aleluia. Você quer ver milagre? Você quer ver a ação de Deus? Você quer ver propósito se cumprindo? O chamado? Permaneça. Permaneça dando testemunho. Permaneça sendo justo. Permaneça cumprindo o seu chamado. Permaneça orando. Agora, pastor, permaneceu o quê? 1 mês? 2 meses? Não, meu irmão, estou falando de 30, 40, 50 anos, o tempo que for, até Jesus voltar. Então a palavra para você é permaneça. Mas a palavra para você é, olha só, verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu queria que você dissesse comigo: porque para Deus não haverá impossíveis para todas as suas promessas. Mais uma vez, porque para Deus não haverá impossíveis para todas as suas promessas. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa tomar atitude, que você possa ir em frente, e não importe se está demorando, se o milagre não chega, se a luta está grande. O que importa é que você esteja cumprindo o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado aonde Deus quiser, independente das adversidades. A palavra para nós é, nessa noite, independente das adversidades, independente dos problemas, independente das orações não respondidas, cumpra o seu chamado. Não deixe de dar testemunho, porque você não está vendo milagre. Eu lembro-me que uma vez um irmão lá em Faro, Portugal, me procurou e falou assim: pastor, esse irmão havia falido. Ele tinha um negócio de carros, uma loja de carros, uma revenda, e de repente houve situações em que ele foi à falência. Ele teve que sair da cidade que ele estava, se mudar, arrumar um emprego, um outro emprego, né, no caso. Só que ele ficou com dívidas. E ele disse assim: pastor, e ele era um evangelista. E um dia ele me procurou e falou assim: pastor, como que eu posso testemunhar? Como que eu posso falar de Jesus se eu estou com problema financeiro, pastor? Eu falei: meu irmão, daí é que você se torna um exemplo muito maior. É das pessoas saberem que apesar de você estar passando uma dificuldade financeira, você não negocia a sua fé. Eu falei isso para esse homem, e eu tive com ele em Faro, o ano passado, creio que foi ano passado. Eu entrei em um restaurante, em que ele falou assim: pastor, a dona desse restaurante foi curada do cancro, do câncer, como eles chamam lá, o câncer, cancro. A dona do restaurante, ela foi curada do câncer, através de eu compartilhar da minha fé com ela. Você está entendendo? Não tem a ver se o milagre não está acontecendo. Tem a ver com a minha perseverança nele. Eu queria te convidar a ficar em pé nessa hora.